torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, presbítero Claudenil Silveira, levando a palavra de Deus através deste meio de comunicação até você. Esta mensagem vai principalmente para aqueles que perderam a alegria da salvação, perderam o prazer de estar na presença de Deus, perderam, aquela satisfação de ir à igreja, louvar e agradecer a Deus por todas as coisas, talvez por um motivo ou por outro, mas o motivo realmente que o salmista ressalta aqui no Salmo 51 é tão somente por conta do pecado. E o pecado, ele afasta o homem de Deus. Deus, ele jamais realmente se afasta do homem. Não é Deus que se afasta do homem, não. É o homem que se afasta de Deus por conta das suas atitudes, por conta do pecado. O pecado realmente coloca uma barreira entre você e Deus. E o arrependimento, a remissão pelos pecados, ele lança essa barreira por terra e aproxima Deus de você. Davi realmente está entristecido. Davi ele está pedindo para Deus não lançar ele fora da presença do Senhor, porque a presença do Senhor é algo maravilhoso, e ele está pedindo para que ele venha ter aquele prazer de sentir a salvação de Deus, de estar na presença do Senhor, de adorar a Ele. Davi, ele foi chamado ainda muito jovem. Davi foi chamado por Deus através do profeta Samuel para ser rei de Israel, porque Saul havia se desviado da presença do Senhor e não andava, não obedecia conforme tudo aquilo quanto Deus ordenara. Ele fazia tudo ao contrário, era tudo aquilo que Saul realmente queria, não Deus. Então Deus levantou um homem segundo o seu coração, que tinha realmente os mesmos propósitos, e esse homem foi Davi. E Davi, ele foi um instrumento nas mãos do Senhor, mas acontece que todos pecaram e destituídos realmente foram da glória do Senhor. Davi também pecou para com Deus, assim como muitos outros, assim como Abraão, considerado amigo de Deus, pecou para com o Senhor, assim como o manso de Deus, conhecido como manso de Deus, Moisés, pecou contra o Senhor. Todos pecaram contra realmente o Senhor, inclusive Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus. Você vai ver essa história lá em 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12. No capítulo 11, ele vai contar a história que na época em que os reis iam para as guerras, para as batalhas, Davi preferiu ficar realmente no palácio real, desfrutando ali dos prazeres, da sua realeza. E não foi para a batalha, mandou Joabe, mandou lá o seu exército, e em um determinado momento, passando ali pelo Palácio Real, avistou Batseba tomando banho, e desejou aquela mulher, pediu para um dos seus servos buscá-la, trouxeram Batseba até ele, eles se deitaram, tiveram relações sexuais, e aquela mulher engravidou. Acontece que aquela mulher era casada, aquela mulher era mulher de Urias, um amigo de Davi, uma pessoa que estava na guerra lutando pelo rei. Enquanto o marido daquela mulher estava lutando em favor do rei, o rei estava com a sua mulher. E quando ele soube que Batseba estava grávida, tentou fazer com que trouxe Urias da guerra, fez de todas as formas, tentou usar de todas as formas para que Urias fosse para casa deitar com ela, para que ele viesse pensar que ele realmente era o pai, que não havia ali traição alguma, mas não aconteceu. Urias de forma alguma foi se deitar, deitou com os servos no palácio, porque os seus amigos estavam lá na batalha e ele não podia realmente desfrutar. Ele era um homem íntegro, era um homem realmente de responsabilidade, de caráter. Davi até mesmo embriagou, mas ele não foi. E aconteceu que pela manhã Davi escreve uma carta e pediu para que fosse entregue nas mãos do general chamado Joabe. E naquela carta estava escrito a vontade do rei. E a vontade do rei era que Davi
era que Urias fosse lançado na frente da batalha, fosse lançado em um lugar em que ele não houvesse condição nenhuma de escapar, que tivesse vida, ou seja, que a sua vida fosse ceifada na batalha. E assim Joabe obedeceu, deixou Joabe na frente de uma batalha, e ali Urias foi realmente ceifado, a sua vida foi ceifada. E depois que passou o momento de luto, Davi tomou Batseba como sua mulher. Observe que a presença de Deus já não era mais com Davi, porque Davi havia colocado uma barreira entre Deus e ele, por conta do pecado. Mas Deus usa de misericórdia e usa o seu servo Natã, um profeta de Deus, que vai até Davi, mas não conta diretamente. Olha, você fez isso? Não. Deus, ele é tão sábio, até mesmo na maneira de se expressar, na maneira de falar. E Deus usou o profeta Natã e ali contou uma história, uma causa para que o rei viesse julgar entre um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha absolutamente de tudo, mas tomou a única coisa que o homem pobre tinha. Ou seja, ele está contando a história ali de Davi e Urias em outras palavras. E quando Davi escuta aquela causa, quando Davi escuta aquela petição inicial, vamos dizer assim, trazida pelo profeta, ele fica indignado, ele fica enraivecido. Como é que pode uma pessoa dessa ter de tudo? Era Davi era rei, Davi tinha de tudo. Podia ter a mulher que ele quisesse, menos a mulher casada, claro, comprometida, mas ele julga aquele caso dizendo, essa é uma causa de morte, este homem realmente deve morrer. E Natã traz à tona, olha, você está julgando a sua causa, este homem é você, este homem rico que tirou a única coisa que o homem pobre tinha, é você, Davi. E Davi realmente vai aos prantos e se arrepende e busca o perdão de Deus. E é portanto que ele traz no Salmo 51. Ouça o que Davi ele dizia a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor. Livro de Lamentação, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Graças a Deus por isso. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz ao que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não me deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça